Muito bem. Causas psicológicas das fugas. Normalmente, o sistema nervoso central consegue suportar altas cargas emocionais, diluindo-as ou transferindo-as de localização. Em face dos estímulos que proporciona o sistema endócrino, o maravilhoso laboratório glandular responde mediante aos hormônios específicos que são produzidos e distribuídos em rede segura por todo o organismo. Embora seja o self desencadeador das emoções, a maquinaria orgânica tem a finalidade de expressá-las. Ocorre, no entanto, que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aqueles mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. Isso é fato. O indivíduo não dá conta de metabolizar, de deglutir, ele simplesmente acaba fugindo. Isso é fato, né? Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas disposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas a posterga. Tão natural e repetitivo se faz esse fenômeno que o paciente deixa-se mascarar por fatores opressivos que terminam por vencê-lo. Infelizmente, sucumbe, né? Departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência da responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica. Na vida infantil, porque não compreende a gravidade dos atos, a criança escapa da responsabilidade apelando para a mentira, fruto natural da sua imaginação criadora, que, bem orientada, encontrará o correto caminho para dar largas ao seu campo de inspiração e de ação, sem esquecimento da verdade. No entanto, em razão da falta de orientação no lar, que procura castigar o mentiroso, em si mesmo vítima de insegurança e inquietação emocional, elucidando-o quanto à maneira como deve conduzir-se, o ser cresce fisicamente, mantendo-se, porém, no estágio de infância psicológica, o que é muito lamentável. Isso é uma coisa que ocorre com a miúde. Muitas pessoas na infância, por não serem bem amparadas, não serem bem orientadas, aqueles pais opressores, aquela família disfuncional, que infelizmente não tinha tempo para conversar com os filhos, o filho leva para frente. E lá na frente vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma série de desastres. Fato interessante familiar. Uma família de casal jovem, bem conceituado economicamente, né? Bem posicionado na sociedade,
com propriedade rural, um bom desempenho profissional, 2 filhos, um menino e uma menina. O menino se destacava do casal por ter uma fisionomia completamente diferente. Nasceu com o cabelo vermelho, cabelo rubro. E os pais não tinham. História na família existia muito distante, mas existia. Muito bem. Aí ele começou a manifestar um quadro psíquico estranho. Mas os pais não deram noção disso. Por quê? Porque o pai, muito ligado ao trabalho e à vida rural, não notava a criança. Notava, sim, a menina que mostrou uma tendência arizona e era uma exímia cavaleira, montava, e o pai gastava mundos e fundos com a menina. Com o menino, não. Aí o menino começou a ter um comportamento estranho. Não ia bem na escola, não queria tomar banho, não se alimentava direito, isso, aquilo outro. Resumindo a ópera, entende? A menina, por sua vez, deslanchou na carreira de Arizona. E o menino mergulhou poço fundo do quadro de desenvolvimento psíquico. Só que o que acontece? Os pais não notam. Os pais não se dão tempo para ver ele. Os pais veem ela, ele não. Qual é a tendência que isso vai mostrar? Amanhã. Porque ainda adolescente, o menino não começa a apresentar distúrbios psíquicos mais graves, mas isso é inevitável. Entende? E o que acontece? Acontece que os parentes se encontram impossibilitados de poder falar porque os pais não abrem possibilidade nenhuma de diálogo sobre isso. Não poucas vezes, diante dos grandes desafios para os quais o indivíduo não se sente equipado, por lhe faltar os recursos hábeis para os arrostar, foge para atitudes levianas e irresponsáveis, como se estivesse agindo da forma mais correta possível. Mais grave torna-se o fenômeno quando a necessidade da evasão faz-se mais premente, levando-o a um estágio de esquecimento dos compromissos difíceis, dando a impressão de conduta incompatível com a dignidade e o bom tom. É comum ver-se agressão verbal contra outrem, motivada pela inveja, que é a sua causa real, porém disfarçada de defesa deste ou daquele ideal, de uma ou de outra forma de comportamento. Nessa atitude está embutida uma fuga psicológica, ocultando a causa real do desapontamento, transformada em rebeldia e mágoa. Isso é fato. O indivíduo fica magoado porque ele está esquecido, né? Alguns estados pré-depressivos igualmente decorrem da incapacidade de serem resolvidos os desafios existenciais, facultando ao indivíduo esconder-se no medo que o leva ao mutismo, ao afastamento do convívio social e familiar, em uma forma de poupar-se a qualquer tipo de sofrimento. Muito curioso tal mecanismo de fuga, tendo-se em vista que o enfermo vai defrontar-se com aquilo que gostaria de evitar, desde que se torna infeliz, inseguro, no refúgio perigoso em que se homicia. Evidentemente, com o transcorrer do tempo, aumenta a insatisfação com a existência e desce ao abismo da depressão psicológica, ensejando ao organismo pelo impacto contínuo da mente receosa, perturbação nas neurotransmissões em decorrência da ausência de serotonina e noradrenalina.
o indivíduo não está sendo feliz. Consequentemente, ele não vai ter a noradrenalina, a serotonina, entende? Necessária. O ser humano encontra-se equipado de recursos preciosos que devem ser aplicados no cotidiano de forma que se ampliem as possibilidades nele latentes, expressando a potencialidade divina de que se encontra constituído. Toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação, como recursos de crescimento psicológico, moral e intelectual. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Isso é fundamental. O indivíduo vai desenvolvendo as patologias normais e naturais, fruto dos estados infelizes da sua infância, que não foi diagnosticada precocemente e com vigilância na hora certa pelos pais. Voltaremos.